Eu fiquei viúva aos 34 anos. 6 filhos pequenos, uma casa cedida na fazenda e uma promessa martelando. Enquanto eu tiver força, nenhum deles vai dormir com fome. Naquela noite chorei baixinho, olhando a despensa quase vazia. Carlos, com 12 anos, respirava pesado no colchão ao lado dos irmãos. A pequena Luísa, com 4 meses, mamava sem saber que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. De manhã, enxuguei as lágrimas e disse para mim mesma no espelho rachado: Zilda, o tempo de chorar acabou. Agora é hora de trabalhar. Moí milho, assei broas, fiz rapadura, amarrei a neném nas costas, pus a cesta na cabeça e caminhei os 6 quilômetros até o centro de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Bati de porta em porta. Muitas nem abriram. Outras me olhavam com pena. Coitadinha, a viúva do meieiro. Coitada não, eu queria vender. No fim da manhã, a viúva Dona Nair me chamou para lavar roupa. Aceitei. Voltei com a cesta vazia, uns trocados no bolso e a mesa com o que pôr. 3 dias depois do enterro, o fazendeiro bateu à porta. 2 meses para sair da casa. O prazo entrou em mim como pedra. À noite, a febre se espalhou pelos meninos. 7 dias de sarampo. Quando a última testa esfriou, eu desabei na soleira. O Carlos, o mais velho, sentou do meu lado. Mãe, a gente vai conseguir. Na feira, um homem de terno, o doutor Álvaro, parou na minha banca. Comprou pão, elogiou o capricho e insinuou um acordo sujo. Meu rosto queimou. Respondi firme. Se é para limpar, eu limpo. Se é para cozinhar, eu cozinho. Mas a minha dignidade não está à venda. Saí com a alma ardendo e a urgência martelando mais forte. Naquela noite, todos dormiam e eu encarei a aliança fina de ouro, herança da sogra. Tirar do dedo doeu mais do que eu podia dizer. De madrugada, amarrei a Luísa nas costas e caminhei até a joalheria da Rua 15. O judeu pesou a peça, perguntou se eu tinha certeza. Tenho 6 certezas, respondi. Saí com as notas embrulhadas no sutiã e a marca branca no dedo. Um luto dentro do luto. Comprei arroz, feijão, fubá, toucinho, café e leite. E quando o cheiro subiu na cozinha, uma lembrança também subiu. O tacho de cobre da minha mãe e a voz da avó Benedita. Doce bom se faz com paciência, sempre no mesmo sentido. Naquele instante, eu entendi. Pão e broa já sustentavam o dia, mas era o doce de leite que podia mudar a nossa sorte. Acendi o fogo, mexi sem parar e o tacho começou a cantar. Foi ali, no coração do interior paulista, que a minha história começou de verdade. A sala do Dr. Álvaro era um santuário de opulência que Zilda jamais imaginara existir fora das novelas. O ar era pesado com o cheiro de couro, madeira nobre e um perfume masculino caro que parecia se agarrar às cortinas de veludo cor de vinho. Do lado de fora, o sol de Mogi Guaçu castigava o asfalto. Mas ali dentro, o ambiente era fresco e silencioso, um mundo à parte. Sentada na beirada de uma cadeira de couro macio, que parecia valer mais do que todos os seus pertences juntos, Zilda sentia o suor frio escorrer por suas costas, colando a blusa simples ao seu corpo. Suas mãos, calejadas pelo trabalho e pela preocupação, repousavam em seu colo, entrelaçadas com força, como se tentassem conter o tremor que ameaçava tomar conta dela. Doutor Álvaro, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um sorriso que não alcançava os olhos, contornou sua imponente mesa de mogno. Ele parou diante dela, as mãos nos bolsos da calça de linho. Seus sapatos brilhavam tanto que Zilda podia ver o reflexo distorcido de seu próprio rosto exausto neles. Dona Zilda, ele começou, a voz um barítono suave e controlado, o tipo de voz que não precisava ser elevada para impor autoridade. Eu soube da sua situação, uma tragédia o que aconteceu com seu marido, Antônio. Um bom homem. E agora, a senhora, sozinha, com 6 crianças. É uma carga pesada demais para ombros tão delicados. Zilda engoliu em seco, o nó em sua garganta apertando. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. A esperança que a levara até ali, a possibilidade de um emprego, de uma ajuda honesta, começava a se misturar com um pressentimento amargo. Havia algo na maneira como ele a olhava. Um brilho de avaliação que a fazia se sentir como um objeto,
uma peça em um tabuleiro que ele controlava. Eu sou um homem de posses, como a senhora pode ver, continuou ele, gesticulando para a sala suntuosa. E também sou um homem solitário, de certa forma. A vida nos prega peças. Eu tenho muito, e a senhora, com o perdão da franqueza, não tem quase nada, mas talvez possamos nos ajudar. Ele se inclinou um pouco, e o cheiro do perfume ficou mais forte. Eu poderia resolver todos os seus problemas, Zilda. Todos eles. Seus filhos teriam a melhor comida, as melhores roupas, estudariam nas melhores escolas. A senhora nunca mais precisaria se preocupar com o pão de amanhã. O coração de Zilda batia descompassado, um tambor de medo e confusão. Um emprego, doutor? Eu sei fazer de tudo um pouco. Limpo, cozinho, passo... Ela disse, a voz fraca, quase um sopro. Doutor. Álvaro sorriu. Um sorriso fino e condescendente. Algo muito mais... simples, minha cara. Um arranjo. Uma companhia. A senhora é uma mulher bonita, apesar do cansaço. Uma mulher forte. Eu admiro isso. Ele estendeu a mão, e por um instante de puro pânico, Zilda pensou que ele a tocaria, mas ele apenas pousou a mão sobre um maço de notas que estava sobre a mesa. A quantidade de dinheiro ali era mais do que ela vira em toda a sua vida. Isso seria apenas o começo. Pense nisso como um adiantamento, para que a senhora e suas crianças possam respirar. O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. A proposta não dita pairava no ar, clara como o cristal e suja como a lama. A humilhação a atingiu como uma onda, quente e avassaladora, subindo do estômago até o rosto. Ela sentiu o sangue ferver em suas veias. Uma fúria fria e silenciosa que lhe deu uma força que não sabia possuir. Todas as noites mal dormidas, a fome disfarçada, o medo constante, tudo culminou naquele momento. Lentamente, Zilda se levantou. Seus movimentos eram rígidos, controlados. Ela olhou diretamente nos olhos do Dr. Álvaro, e pela primeira vez desde que entrara naquela sala, não havia súplica em seu olhar, apenas uma dignidade inabalável. O tremor em suas mãos cessou. Agradeço a sua preocupação, doutor, disse ela, a voz firme, cada palavra cuidadosamente pesada. Mas a memória do meu marido e o respeito pelos meus filhos não tem preço. Eu posso ser pobre, mas não sou miserável. Ela se virou, sem esperar por uma resposta, e caminhou em direção à porta. Cada passo era uma afirmação. O som suave do clique da porta se fechando atrás dela foi o som mais libertador que já ouvira. Ao sair para o sol ofuscante da rua, o calor a envolveu, mas não era mais opressor. Era real. Zilda caminhou de cabeça erguida, as lágrimas de raiva e vergonha rolando quentes por seu rosto, mas o coração, embora partido de tantas maneiras, batia com a certeza feroz de que, mesmo que perdesse tudo, jamais perderia a si mesma. 6 meses antes daquela tarde humilhante no escritório do Dr. Álvaro, a casa de Zilda era preenchida por ruídos. Não era uma casa grande, apenas uma construção simples de alvenaria com 3 quartos e um quintal de terra batida no bairro operário de Mogi Guaçu. Mas era um lar, e o coração pulsante daquele lar era Antônio. A risada dele, grave e contagiante, ecoava pelas paredes quando brincava de cavalinho com o pequeno Pedro. O som de seu assobio enquanto consertava a torneira que pingava na cozinha era a trilha sonora das manhãs. Sua voz, chamando por ela. Zilda, meu bem, cadê o café? Era a primeira coisa que ela ouvia ao acordar. Antônio era um homem forte, um operário da construção civil cujo corpo era um mapa de trabalho duro. Suas mãos eram grossas e calejadas, mas seu toque era gentil. Ele chegava em casa ao entardecer, coberto de poeira e cansaço, mas sempre com um sorriso para os filhos e um beijo para ela. Naquela manhã de terça-feira, ele saiu como sempre. Deu um beijo na testa de cada um dos filhos adormecidos, tomou o café preto que Zilda preparara e lhe deu um abraço apertado na porta. Se cuida, amor. Eu te amo, ele disse. Foram suas últimas palavras para ela. A notícia chegou no meio da tarde. Um colega de trabalho, o rosto pálido e os olhos cheios de uma pena que a aterrorizou antes mesmo que ele abrisse a boca. Um acidente na obra. Uma viga que se soltou. Foi rápido, ele disse. Não sofreu. Mas Zilda sofreu. O mundo dela se desfez em um instante. O chão sob seus pés desapareceu,
e ela caiu em um abismo de silêncio e dor. Zilda, Aparecida de Souza, aos 34 anos, era viúva. A casa, antes cheia de vida, tornou-se um mausoléu de memórias. O silêncio era uma presença física, esmagadora. As crianças, sentindo a ausência do pai e a dor da mãe, também se aquietaram. Carlos, o mais velho, com seus 12 anos, assumiu uma seriedade que não pertencia à sua idade. Seus ombros jovens pareciam carregar o peso do mundo enquanto ele tentava, em vão, preencher o vazio deixado pelo pai. Marina, a segunda, com 10, tornou-se a pequena mãe, ajudando a cuidar dos irmãos mais novos. Os gêmeos João e Ana, de 8 anos, que se tornaram inseparáveis em seu luto silencioso. Pedro, com 5, que continuava a perguntar quando o papai voltaria do trabalho. E a caçula, Luísa, um bebê de apenas 4 meses, alheia à tragédia, cujo choro por fome ou por colo era o único som que quebrava a quietude opressora. Zilda movia-se pela casa como um fantasma. Cuidava das crianças no piloto automático, preparando refeições, dando banho, colocando-os para dormir, mas por dentro, ela estava paralisada. As noites eram as piores. Deitada na cama que dividira com Antônio por 13 anos, o lado dele estava frio e vazio. Ela abraçava o travesseiro dele, tentando encontrar o cheiro que já se desvanecia, e chorava em silêncio para não acordar Luísa, que dormia no berço ao lado. O futuro era uma névoa impenetrável, um borrão aterrorizante. Ela estava sozinha, com 6 filhos para criar, e as poucas economias que tinham estavam se esgotando como areia entre os dedos. As semanas se transformaram em meses, e o luto, embora ainda presente, deu lugar a uma preocupação mais imediata e visceral: a fome. Zilda aprendeu a fazer a aritmética do desespero. Contava os quilos de arroz, os grãos de feijão, as últimas batatas no fundo do caixote. Dividia cada pão em 7 pedaços exatos, garantindo que o seu fosse sempre o menor. A despensa, que Antônio fazia questão de manter sempre cheia, agora ecoava vazia. As prateleiras de madeira, antes abarrotadas de pacotes de macarrão, latas de sardinha e vidros de conserva, exibiam espaços desoladores. Zilda encontrava maneiras de esticar a comida. Fazia um ensopado ralo com um único osso e muitos legumes, chamando-o de sopa forte do papai. Misturava mais água ao leite em pó, rezando para que as crianças não percebessem a diferença. Carlos, com sua percepção aguçada de primogênito, percebia tudo. Ele observava a mãe com olhos preocupados, notando as olheiras profundas, a magreza crescente, a forma como ela empurrava a comida em seu próprio prato para o lado, dizendo que já tinha comido na cozinha. Certa noite, ele a encontrou na cozinha, sob a luz fraca da única lâmpada, olhando para dentro do armário vazio. "Mãe?" ele chamou baixinho. Zilda se sobressaltou, enxugando rapidamente uma lágrima teimosa com as costas da mão. "Oi, meu filho. Sem sono? A gente vai ficar bem?" ele perguntou, a voz embargada, a bravura de menino de 12 anos se quebrando. Zilda se ajoelhou na frente dele, segurando seus ombros magros. Ela olhou nos olhos do filho, tão parecidos com os de Antônio, e sentiu uma onda de amor e pânico. Precisava ser forte por ele, por todos eles. Forçou um sorriso que não sentia. "Claro que vamos, meu amor. Nós somos uma família. A gente sempre dá um jeito." Mas naquela noite, deitada na cama, a pergunta de Carlos ecoava em sua mente. "A gente vai ficar bem?" Ela não tinha a resposta. O dinheiro do pequeno seguro de vida de Antônio acabara. As contas de água e luz estavam atrasadas. O dono da venda da esquina, que antes fiava com um sorriso, agora a olhava com desconfiança. As paredes da casa, que antes representavam segurança, agora pareciam se fechar sobre ela, sufocando-a com o peso da responsabilidade e a iminência da miséria. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, e Zilda sentia suas forças se esvaindo a cada pôr do sol. Havia um último tesouro escondido em uma pequena caixa de madeira sobre a cômoda. A aliança de casamento de Zilda. Não era uma joia cara, apenas um anel de ouro simples, um pouco amassado pelo uso diário, mas carregava o peso de 13 anos de amor, cumplicidade e sonhos compartilhados. Era a promessa que Antônio lhe fizera no altar, o símbolo de tudo o que haviam construído juntos. Vender a aliança parecia uma traição.
Um sacrilégio. Por dias, ela resistiu à ideia. Abria a caixinha, olhava para o anel brilhando suavemente sob a luz e a fechava com um suspiro. Era o último pedaço físico de seu casamento. A última conexão tangível com o homem que amava. Mas então, ouvia a barriga de Pedro roncar durante a noite. Ouvia a preocupação nos olhos de Marina. E a realidade, cruel e implacável, se sobrepunha ao sentimentalismo. Memórias não enchiam pratos. Numa manhã de quinta-feira, depois de dar às crianças um café ralo com o último pão amanhecido, ela tomou a decisão. Colocou a aliança no dedo anelar esquerdo, onde não a usava desde a morte de Antônio. O metal, frio a princípio, aqueceu-se com o calor de sua pele. Parecia pertencer àquele lugar. Com o coração pesado, ela saiu de casa, pedindo a Carlos que cuidasse dos irmãos. A caminhada até o centro da cidade, até a rua 15 de Novembro, onde ficavam as joalherias, foi uma tortura silenciosa. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O sol da manhã aquecia suas costas. Mas ela sentia um frio na alma. Mogi Guaçu, com seu movimento matinal de pessoas indo para o trabalho, de comerciantes abrindo suas portas, parecia um mundo alheio à sua dor. Ninguém sabia do sacrifício que ela estava prestes a fazer. Ela parou em frente a uma joalheria pequena, de fachada discreta. A joalheria Confiança. A ironia do nome não lhe passou despercebida. Respirou fundo e empurrou a porta de vidro, um sininho soando acima de sua cabeça para anunciar sua chegada. O homem atrás do balcão era baixo, calvo, e usava um par de óculos na ponta do nariz. Ele a avaliou de cima a baixo, com um olhar profissional e desinteressado. "Pois não?" ele disse, a voz monótona. Com as mãos trêmulas, Zilda deslizou a aliança do dedo e a colocou sobre o veludo azul do balcão. O pequeno círculo de ouro pareceu minúsculo e indefeso naquele vasto campo azul. Eu gostaria de vender isto", ela murmurou. O joalheiro pegou o anel, examinou-o com uma lupa, pesou-o em uma pequena balança digital. Os segundos se arrastaram. Cada tic-tac do relógio na parede era um golpe em seu peito. Ele não via a promessa, o amor, as noites de preocupação e as manhãs de alegria contidas naquele metal. Ele via apenas gramas de ouro. "Posso lhe dar R$80, ele disse finalmente sem emoção. R$80. O preço de 13 anos. Zilda sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas as segurou. Assentiu em silêncio. Ele contou as notas, todas amassadas e gastas, e as empurrou pelo balcão. Ela as pegou, o papel áspero sob seus dedos. Agradeceu com um aceno de cabeça e saiu da loja. O sininho soando novamente, desta vez como um dobre fúnebre. Na rua, sob o sol forte, ela olhou para o dinheiro em sua mão e para o dedo nu. Sentia-se vazia, despojada. Mas então, pensou no arroz, no feijão, no leite e nas frutas que aquele dinheiro poderia comprar. Pensou nos sorrisos que veria nos rostos de seus filhos. E pela primeira vez em muito tempo, um lampejo de determinação cortou a névoa de seu desespero. Ela havia vendido um símbolo, mas não a memória. E a memória de Antônio lhe daria forças para continuar. Com as notas amassadas firmemente seguras na mão, Zilda não foi para casa. Foi direto para o mercado municipal. O lugar era uma explosão de cores, cheiros e sons. O aroma de frutas maduras misturava-se ao cheiro de peixe fresco e de temperos exóticos. As vozes dos feirantes anunciando seus produtos criavam uma sinfonia caótica e vibrante. Para Zilda, que passara os últimos meses em um silêncio cinzento, aquele lugar pareceu o paraíso. Ela caminhou pelos corredores com um propósito que não sentia há muito tempo. Cada compra era calculada, cada centavo era investido com sabedoria. Comprou um saco grande de arroz, outro de feijão, fubá, farinha de trigo. Na barraca de legumes, escolheu batatas, cenouras, cebolas, tomates vermelhos e brilhantes. Permitiu-se um pequeno luxo, um cacho de bananas nanicas e algumas laranjas doces. Por último, comprou um frango inteiro. Fazia meses que seus filhos não comiam carne. O caminho de volta para casa foi diferente. As sacolas pesavam em seus braços, mas era um peso bom, um peso de provisão e segurança. Ao chegar, as crianças correram para encontrá-la, os olhos se arregalando ao verem a fartura. "Mãe, quanta coisa!" exclamou Marina,
ajudando-a a carregar as sacolas para a cozinha. Hoje o almoço vai ser especial, anunciou Zilda. E um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, iluminou seu rosto cansado. A cozinha, que estivera fria e silenciosa, voltou a ter vida. O cheiro de alho e cebola refogando no óleo encheu o ar. O som da faca picando os legumes na tábua de madeira era música para seus ouvidos. Zilda preparou uma galinhada caprichada, com o arroz amarelinho pelo açafrão, pedaços de frango desfiado e legumes coloridos. Fez também uma salada simples de tomate e uma farofa dourada. Quando a comida ficou pronta, ela arrumou a mesa da cozinha com o cuidado de um dia de festa. Chamou as crianças. Eles se sentaram, os olhos fixos nos pratos fumegantes, uma reverência quase sagrada no ar. Zilda serviu a todos, enchendo os pratos até a borda. A primeira garfada foi seguida por um silêncio de pura satisfação. Os meninos comiam com a urgência de quem não sabia quando teria outra refeição assim. Ana, sempre a mais delicada, saboreava cada pedaço. Até a pequena Luísa, no colo de Zilda, comeu uma papinha de batata e cenoura com um apetite que aqueceu o coração da mãe. Naquele dia, não houve tristeza na casa de Zilda. Houve risadas, conversas e o som de talheres batendo nos pratos. Por algumas horas, eles não eram uma família enlutada e desamparada. Eram apenas uma família, compartilhando uma refeição, unida pelo amor e pela comida quente. Zilda observava seus filhos, o coração transbordando de um sentimento agridoce. A aliança se fora, mas em seu lugar, ela tinha aquele momento. Um banquete de esperança. Ela sabia que o dinheiro não duraria para sempre, que aquela era apenas uma trégua na longa batalha que tinha pela frente. Mas naquele instante, olhando para os rostos felizes e satisfeitos de seus filhos, ela sentiu uma força renovada. A luta valia a pena. A sensação de segurança proporcionada pela despensa cheia durou pouco mais de 2 semanas. Zilda, vendo os mantimentos diminuírem novamente, sabia que precisava encontrar uma forma de gerar renda, por menor que fosse. A ideia veio de uma necessidade. Com a farinha de trigo que comprara, ela começou a fazer pão em casa para economizar. O pão caseiro, sovado com a força de seus braços e a urgência de sua situação, ficava macio e cheiroso. As crianças o devoravam. "Mãe, esse pão é o melhor do mundo", disse João um dia, com a boca cheia. "A senhora podia vender." A sugestão infantil plantou uma semente na mente de Zilda. Era algo que ela sabia fazer bem. Não exigia um grande investimento inicial. Talvez fosse uma solução. Com o pouco dinheiro que restava, comprou mais farinha, fermento e sal. Passou uma noite inteira acordada, ao lado do fogão a lenha que usava para economizar gás. Enquanto o resto da casa dormia, ela sova, esperava a massa crescer, modelava os pães e os assava. O aroma delicioso se espalhou pela casa, um cheiro de trabalho e esperança. Na manhã seguinte, com Luísa amarrada em um pano em suas costas e uma cesta cheia de pães quentinhos, ela foi para a feira livre que acontecia aos sábados perto de sua casa. Encontrou um cantinho vago perto da barraca de pastéis. Estendeu um pano limpo no chão e arrumou seus pães. Seu coração batia forte de ansiedade. Ela se sentia exposta, vulnerável. As pessoas passavam, olhavam com curiosidade, mas poucas paravam. A concorrência era grande. Havia padeiros profissionais com barracas montadas, oferecendo uma variedade de pães e roscas. O pão de Zilda, embora cheiroso, era simples, rústico. Uma senhora parou e comprou um. Zilda sentiu um pequeno triunfo. Depois, um longo período de nada. O sol começou a ficar forte, e os pães, antes quentinhos e convidativos, começaram a endurecer. O choro de Luísa, incomodada com o calor, atraía olhares de pena, o que era ainda pior. Ao final da manhã, ela havia vendido apenas 4 pães. O lucro mal pagava os ingredientes que usara. Zilda voltou para casa arrastando os pés, a cesta quase tão cheia quanto na ida. O desânimo era um gosto amargo em sua boca. Sentou-se na cozinha, olhou para os pães encalhados e sentiu as lágrimas virem. O pão que deveria sustentar sua família não fora suficiente. Aquele pequeno fracasso pareceu gigantesco, mais uma porta se fechando em seu rosto. Ela desabou sobre a mesa, a cabeça entre os braços, e chorou. Chorou pela solidão
pelo cansaço e pelo medo avassalador de não conseguir. A notícia da viúva que tentava vender pães na feira para sustentar 6 filhos se espalhou pela vizinhança como o vento. A pequena Mogi Guaçu tinha dessas coisas. A vida de todos era, de certa forma, um livro aberto. E foi assim que a história de Zilda chegou aos ouvidos de quem ela menos esperava. Dr. Álvaro de Siqueira. Dr. Álvaro era uma das figuras mais proeminentes da cidade. Advogado e fazendeiro, dono de vastas terras e de um dos escritórios mais importantes da região, sua influência se estendia por toda parte. Era um homem respeitado publicamente, conhecido por suas raras, porém calculadas, doações a instituições de caridade, atos que sempre eram devidamente noticiados no jornal local. Mas, nos sussurros dos bastidores, sua reputação era outra. Falava-se de sua arrogância, de sua frieza nos negócios e de um apetite por poder que não conhecia limites. Certa tarde, enquanto Zilda remendava pela 3ª vez o uniforme escolar de Carlos, ouviu uma batida na porta. Não era uma batida comum de vizinho. Era firme, autoritária. Ao abrir, deparou-se com um homem bem vestido, que ela nunca vira antes. Ele usava um terno, algo completamente fora de lugar em sua rua de terra. Dona Zilda Aparecida de Souza? Ele perguntou, consultando um papel. Sou eu, respondeu ela desconfiada, ajeitando Luísa em seu quadril. Meu nome é Batista. Sou o assistente do Dr. Álvaro de Siqueira, disse o homem com um ar de importância. O doutor soube de sua situação e gostaria de conversar com a senhora. Ele acredita que pode ajudá-la. Zilda ficou paralisada. Dr. Álvaro? O homem mais rico da cidade? Por que ele se interessaria por ela? Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Talvez ele tivesse um emprego em uma de suas fazendas, ou precisasse de uma governanta para sua casa enorme. Uma fagulha de esperança, frágil e trêmula, acendeu-se em seu peito. Poderia ser a resposta às suas preces. Ajudar? Como? Ela perguntou, a voz um pouco rouca. Ele prefere discutir os detalhes pessoalmente, em seu escritório, respondeu Batista, entregando-lhe um cartão com um endereço e um horário marcado para o dia seguinte. Seja pontual. Sem esperar por uma resposta, o homem se virou e caminhou de volta para um carro preto e reluzente, que esperava no final da rua, levantando poeira ao partir. Zilda ficou parada na porta, o cartão na mão. O papel era grosso e elegante, as letras douradas em relevo. Parecia um passaporte para outro mundo. A esperança lutava contra um pressentimento estranho, uma intuição que lhe dizia para ter cuidado. Mas que escolha ela tinha? Recusar a única mão que lhe fora estendida em meses? Olhou para dentro de casa, para as boquinhas que precisava alimentar. Ignorou a intuição. Ela iria. Precisava ir. No dia seguinte, Zilda vestiu sua melhor roupa, um vestido simples, de algodão estampado, que ela guardava para ocasiões especiais. Deixou as crianças sob os cuidados de uma vizinha de confiança, Dona Nair, e caminhou até o centro da cidade. O escritório do Dr. Álvaro ocupava o andar inteiro de um dos prédios mais novos da cidade. O contraste com sua casa humilde era gritante. A sala de espera era silenciosa e impessoal, com móveis de couro e revistas que ela nunca leria. O assistente, Batista, a conduziu até a sala do doutor com um gesto seco. E então, ela se viu no santuário de opulência, sentada na cadeira macia, o cheiro de riqueza no ar. A conversa começou com uma falsa simpatia. Dr. Álvaro falou sobre Antônio, sobre a dureza da vida, sobre como admirava a coragem dela. Zilda, nervosa, apenas ouvia, esperando o momento em que ele falaria sobre o suposto emprego. Ela tentou falar sobre suas habilidades, sobre sua disposição para qualquer trabalho honesto. Eu sei limpar, cozinhar, passar. Sou forte, doutor. Aprendo rápido, disse ela, a voz cheia de uma sinceridade ansiosa. Foi então que o tom dele mudou. O verniz de compaixão se desfez, revelando a frieza por baixo. Ele se levantou, caminhou pela sala, falando sobre sua solidão, sobre a necessidade de companhia. A palavra pairou no ar, carregada de um significado que Zilda demorou um instante para compreender. E então veio a proposta, velada em palavras bonitas, mas inconfundivelmente sórdida. Não era um emprego que ele oferecia. Era a compra de sua dignidade. Ele apontou para o maço de dinheiro sobre a mesa. Um gesto que transformava a ajuda em transação, a compaixão em comércio.
A humilhação foi uma bofetada. Zilda sentiu o rosto queimar, o ar faltar em seus pulmões. Ela se lembrou de Antônio, do orgulho que ele tinha dela, do respeito que sempre lhe dedicara. Lembrou-se do rosto de seus filhos, do exemplo que precisava ser para eles. E uma força que ela não sabia que possuía emergiu das profundezas de seu ser. Ela se levantou. O corpo inteiro tremia, mas sua voz saiu clara e firme. Agradeço a sua preocupação, doutor, mas a memória do meu marido e o respeito pelos meus filhos não tem preço. Eu posso ser pobre, mas não sou miserável. Cada palavra era uma pedra atirada contra a arrogância dele. Ela viu um lampejo de surpresa, talvez até de raiva, nos olhos dele, mas não se importou. Virou-se e caminhou para a porta, sem olhar para trás. Ao sair para a rua, o sol a cegou por um instante. As lágrimas que ela segurara com tanto esforço agora corriam livres por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva, de vergonha e, surpreendentemente, de orgulho. Ela havia sido testada da maneira mais vil e não cedera. Naquele momento, Zilda não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha um plano, não tinha segurança alguma, mas ela tinha sua honra. E naquele momento, isso era a única coisa que importava. A caminhada de volta para casa foi longa, mas sua coluna estava ereta. Ela estava mais pobre do que nunca, mas de alguma forma, se sentia mais rica. A experiência no escritório do Dr. Álvaro foi o golpe que quebrou o que restava do espírito de Zilda. A humilhação a corroeu por dentro. Ela se sentia suja, como se a proposta indecente tivesse deixado uma mancha em sua alma. O pequeno lampejo de orgulho que sentira ao sair de lá foi rapidamente engolido por uma onda avassaladora de desespero. Ela havia recusado a única ajuda oferecida. E agora? A despensa estava vazia novamente. A conta de luz, com um aviso de corte em vermelho, estava presa por um ímã na geladeira. O aluguel estava atrasado há 2 meses. E o senhorio, antes paciente, começara a fazer visitas cada vez mais frequentes e ameaçadoras. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Zilda sentou-se à mesa da cozinha no escuro. A casa estava em um silêncio profundo, mas sua mente era um caos de vozes aterrorizantes. Fracassada, incapaz, você não vai conseguir. A frase do Dr. Álvaro, a senhora não tem quase nada, ecoava em seus ouvidos. Era verdade. Ela não tinha nada. E em breve, talvez não tivesse nem mesmo um teto sobre a cabeça de seus filhos. Foi a primeira vez que ela sentiu, de verdade, o que significava estar no fundo do poço. Era um lugar frio, escuro e solitário. A responsabilidade por 6 vidas pesava sobre ela como uma laje de concreto. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas e vazias, e se perguntou de onde tiraria forças para continuar. A ideia de morar na rua, antes um medo abstrato, tornou-se uma possibilidade real, aterrorizante. Ela imaginou seus filhos com frio, com fome, dormindo em um lugar qualquer. A imagem foi tão vívida e dolorosa que ela teve que sufocar um soluço para não acordar ninguém. Naquele momento de escuridão total, Zilda sentiu-se completamente derrotada. A luta parecia inútil. O mundo era um lugar duro e cruel, e ela era pequena demais para enfrentá-lo sozinha. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, ela pensou em desistir. Não sabia como, mas o desejo de simplesmente parar de lutar, de parar de sentir aquela dor excruciante, era avassalador. Ela encostou a testa na madeira fria da mesa e se deixou levar pela escuridão, sem lágrimas, sem esperança, apenas um vazio imenso. A salvação de Zilda não veio de um homem rico ou de uma instituição de caridade, mas de um par de olhos atentos e um coração generoso que morava a poucas casas de distância. Dona Nair, uma senhora viúva de 70 anos, com cabelos brancos presos em um coque apertado e um rosto sulcado por rugas de sorriso, observava a luta de Zilda há semanas. Via a jovem mãe saindo de madrugada para a feira e voltando com os ombros caídos. Via a luz da casa sendo cortada. E, naquela manhã, viu o olhar perdido e desesperado de Zilda enquanto ela estendia algumas roupas no varal. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dona Nair bateu na porta de Zilda. Ela trazia consigo uma panela fumegante de canja de galinha e um pão de milho. Fiz canja demais, menina. Vim trazer um pouco para você e para as crianças.
disse ela com uma naturalidade que desarmava qualquer sentimento de caridade. Zilda, com os olhos inchados de chorar na noite anterior, apenas conseguiu murmurar um agradecimento. Dona Nair entrou, colocou a panela sobre a mesa e olhou ao redor. Ela não precisava de palavras para entender a situação. Zilda, começou ela, a voz suave, mas firme. Eu sei que as coisas não estão fáceis, e orgulho não enche barriga de criança. Ela fez uma pausa, olhando Zilda nos olhos. Eu tenho uma casinha nos fundos do meu quintal. É pequena, um quarto e uma cozinha, mas é seca e segura. Ninguém usa. Meu falecido marido a construiu para o meu filho, mas ele acabou se mudando para a capital. Zilda abriu a boca para protestar, para dizer que não podia aceitar, que não tinha como pagar. Dona Nair a interrompeu, levantando a mão. Não quero seu dinheiro, que sei que você não tem, mas minhas costas não são mais as mesmas para lavar roupa. E eu adoro o cheiro do seu pão. O que me diz? Você se muda para lá, mantém a casinha limpa, lava minha roupa uma vez por semana e me dá alguns dos seus pães. É uma troca, não um favor. A oferta era uma tábua de salvação. A maneira como Dona Naira a apresentou, como uma troca de favores entre vizinhas, permitiu que Zilda a aceitasse sem ferir seu orgulho já tão machucado. As lágrimas que ela não conseguiu chorar na noite anterior agora vieram, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Ela abraçou a senhora, um abraço frágil e desesperado. Na semana seguinte, com a ajuda de Carlos e de alguns vizinhos que Dona Nair convocou, Zilda mudou seus poucos pertences para a pequena casa nos fundos. Era de fato minúscula. As crianças teriam que se apertar para dormir, e não havia espaço para quase nada. Mas era um teto, um porto seguro longe dos olhares do senhorio e da ameaça do despejo. Na primeira noite na casinha nova, Zilda deitou seus filhos nos colchões espalhados pelo chão do único quarto. O cheiro de tinta fresca e de limpeza enchia o ar. Do lado de fora, ela podia ouvir os grilos e ver as estrelas através da pequena janela. Pela primeira vez em meses, ela não sentia medo do amanhã. A generosidade de uma quase estranha lhe dera algo que o dinheiro não podia comprar, uma chance de recomeçar. A vida na casinha de Dona Nair era apertada, mas pacífica. Zilda cumpria sua parte do acordo com rigor. Lavava as roupas da vizinha com esmero, deixando-as brancas e cheirosas, e toda semana entregava uma fornada de pães macios. A rotina lhe dava um senso de propósito, e a segurança de um teto garantia que ela pudesse respirar um pouco mais aliviada. No entanto, a venda de pães na feira continuava a ser uma fonte de frustração. O lucro era mínimo, instável, e mal dava para comprar os mantimentos mais básicos. Ela precisava de algo mais. Numa noite fria de junho, Zilda não conseguia dormir. As crianças, agasalhadas e amontoadas, dormiam profundamente. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som do vento uivando lá fora. Sua mente não parava, revirando as mesmas preocupações de sempre. Foi então que, do nada, uma imagem surgiu em sua memória, nítida e reconfortante como um abraço. Ela se viu criança, na cozinha da fazenda de sua avó Benedita, no sul de Minas. Vó Benedita, uma mulher forte de mãos mágicas, estava em pé diante do fogão a lenha, mexendo uma substância escura e borbulhante em um enorme tacho de cobre. O cheiro que emanava da panela era divino, uma mistura de leite fresco, açúcar e um toque de baunilha. Era o famoso doce de leite da vó Benedita. A lembrança era incrivelmente vívida. Zilda podia sentir o calor do fogão em seu rosto, ouvir o som rítmico da colher de pau raspando o fundo do tacho e quase podia sentir o gosto do doce cremoso em sua língua. Sua avó sempre dizia que o segredo não estava nos ingredientes, mas na paciência. O doce de leite tem seu próprio tempo, minha neta. A gente não apressa o que é bom. A gente espera, com cuidado e com amor. Naquele momento, na quietude da madrugada, a frase de sua avó soou como uma profecia. Paciência, cuidado e amor. Era tudo o que ela vinha tentando ter. Uma ideia, ousada e repentina, tomou forma em sua mente. E se ela tentasse fazer o doce? A receita estava gravada em sua memória, passada de geração em geração. Era um produto diferente, algo que não se via com frequência na feira de Mogi Guaçu. O único problema era o tacho de cobre. Ela não tinha um, mas se lembrava de ter visto um, velho e esquecido, no galpão de ferramentas de Dona Nair, coberto de poeira. A esperança, mais uma vez,
começou a borbulhar dentro dela, assim como o doce na lembrança. Talvez a herança de sua avó não fosse feita de terras ou joias, mas de algo muito mais valioso. Um sabor, uma receita, um segredo. Naquela noite, Zilda não dormiu. Planejou. O doce de leite de sua avó poderia ser a sua sorte. Na manhã seguinte, Zilda pediu a dona Nair permissão para usar o velho tacho de cobre que vira no galpão. A senhora, curiosa, não só permitiu, como também lhe adiantou o dinheiro para comprar os ingredientes: leite fresco, direto do sítio de um conhecido, e alguns quilos de açúcar. Com o tacho devidamente areado até brilhar como ouro, Zilda iniciou o ritual. Era como se as mãos de sua avó guiassem as suas. Ela despejou o leite no tacho, acrescentou o açúcar e acendeu o fogo baixo no pequeno fogão que improvisara no quintal. O processo era uma alquimia lenta e hipnótica. A mistura branca e líquida começou a aquecer, soltando um vapor adocicado. Zilda começou a mexer, a colher de pau em um movimento constante e circular, raspando o fundo para que não queimasse. As horas passavam. Seus braços começaram a doer, mas ela não parou. Lembrou-se das palavras da avó Benedita: paciência, cuidado e amor. As crianças, atraídas pelo cheiro irresistível, vieram para o quintal e sentaram-se ao redor dela, observando com fascínio. Zilda lhes contava histórias da avó Benedita, transformando o trabalho cansativo em um momento de conexão familiar. Lentamente, a mágica aconteceu. O líquido branco começou a escurecer, passando por tons de caramelo, de bege, a um marrom dourado profundo. A consistência mudou, tornando-se espessa, cremosa. O cheiro intensificou-se, preenchendo todo o quintal, a casa e até mesmo a rua. Era um aroma de conforto, de infância, de promessa. Quando o doce atingiu o ponto, a textura perfeita que ela reconheceu da infância, quando a gota não se desfazia no pires, Zilda desligou o fogo, o corpo exausto, mas o coração exultante. Ela havia conseguido. O doce era exatamente como o de sua avó. Com cuidado, ela despejou o doce quente em pequenos potes de vidro que havia juntado e esterilizado. Deixou um pouco no fundo do tacho para as crianças rasparem com a colher. Uma tradição que ela não podia quebrar. Os olhos deles brilharam ao provar a iguaria. "Mãe, isso é a melhor coisa que eu já comi na vida", disse Pedro, com a boca toda lambuzada. Zilda sorriu. Aquele primeiro lote de doce de leite não era apenas comida. Era a materialização de uma memória, a ressurreição de uma herança. Era a prova de que, mesmo quando se perde quase tudo, as coisas mais preciosas, as lições, os sabores, o amor, permanecem dentro de nós, esperando o momento certo para nos salvar. No sábado seguinte, a barraca improvisada de Zilda na feira tinha uma nova atração. Ao lado dos pães caseiros, estavam enfileirados os potinhos de vidro com o doce de leite, cada um coberto com um pedaço de tecido xadrez amarrado com barbante. Era simples, mas tinha um charme rústico e honesto. No começo, as pessoas passavam com a mesma indiferença de sempre. Mas o doce tinha um aliado poderoso: o aroma. Zilda abriu um dos potes para oferecer provas em pequenas colheres. Um senhor desconfiado foi o primeiro a aceitar. Ele provou. Seus olhos se arregalaram em surpresa. E ele comprou 2 potes sem dizer uma palavra. Aos poucos, a curiosidade venceu. Uma mulher provou e chamou a amiga. A amiga chamou o marido. Em pouco tempo, uma pequena multidão se formou em volta do pano estendido de Zilda. Os elogios eram unânimes. "Que doce cremoso! Me lembra o da minha mãe. Não é enjoativo, é perfeito." Foi então que uma figura imponente se aproximou. Era a Dona Filomena, a esposa do prefeito, uma senhora da alta sociedade de Mogi Guaçu, conhecida por seu paladar exigente e sua influência. Ela observou a cena com um ar cético, mas aceitou a colher que Zilda lhe ofereceu. Dona Filomena levou a colher à boca, fechou os olhos por um instante e um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. "Minha jovem", disse ela, a voz ressoando com autoridade. "Que maravilha é essa? Onde você aprendeu a fazer um doce de leite com essa textura, esse sabor de verdade?" "É receita da minha avó, senhora", respondeu Zilda, o coração aos pulos. "Pois sua avó era uma artista", declarou Dona Filomena.
Vou dar uma festa de aniversário para o meu neto na semana que vem. Quero 30 potes desses. Pode me entregar na quarta-feira? 30 potes. A encomenda era maior do que tudo o que Zilda já vendera na vida. Ela mal conseguia acreditar. Gaguejou um "Sim, claro, senhora", enquanto Dona Filomena lhe entregava um generoso adiantamento. Naquele dia, Zilda vendeu todos os potes de doce de leite que levara. O dinheiro que ganhou foi mais do que conseguira em um mês inteiro vendendo pão. Voltou para casa não apenas com a cesta vazia, mas com a alma cheia. O doce de leite não era apenas uma fonte de renda. Era uma validação. As pessoas não estavam comprando por pena. Estavam comprando porque era bom. E essa pequena vitória, para Zilda, tinha o sabor mais doce de todos. A encomenda de Dona Filomena foi um divisor de águas. Zilda passou os dias seguintes em uma maratona de produção. Com o dinheiro do adiantamento, comprou mais leite, mais açúcar e mais potes de vidro. O quintal da casinha de Dona Nair se transformou em uma pequena fábrica a céu aberto. O cheiro de doce de leite agora era uma constante no ar da vizinhança. Carlos, vendo o cansaço da mãe, começou a ajudar mais ativamente. Ele ficava responsável por lavar e esterilizar os potes. Marina ajudava a cortar os tecidos xadrez e a amarrar os barbantes com laços perfeitos. Até os gêmeos, João e Ana, tinham suas tarefas. Colar as etiquetas que Zilda escrevera à mão, com uma caligrafia caprichada. Doce de leite da Zilda, sabor de fazenda. A entrega foi um sucesso. A festa do neto de Dona Filomena estava cheia de pessoas importantes da cidade, e o doce de leite foi o assunto da noite. Nos dias seguintes, o telefone de Dona Nair, que Zilda usava para recados, não parou de tocar. Eram encomendas de outras senhoras da sociedade, de donos de restaurantes, de pessoas que simplesmente haviam provado e se apaixonado. Um dia, um homem de bigode farto e avental branco bateu à sua porta. Era o seu Otávio, dono do maior armazém do centro, os Secos e Molhados Progresso. Dona Zilda, ele disse, tirando o chapéu em sinal de respeito. Minha mulher esteve na festa da Dona Filomena e não para de falar do seu doce. Eu provei. E olhe, eu entendo de doces. O seu é especial. Gostaria de vender no meu armazém. O que a senhora me diz? Zilda ficou sem palavras. Vender no armazém do seu Otávio significava alcançar um público muito maior, ter uma venda constante, não depender apenas da feira e das encomendas. Era a chance de transformar sua cozinha improvisada em um negócio de verdade. Eles fecharam um acordo ali mesmo, no quintal. Seu Otávio encomendou uma remessa semanal de 50 potes. Zilda teve que aprender na marra sobre preços de atacado, notas de entrega e controle de produção. Sua pequena cozinha no quintal estava se tornando pequena demais para a demanda crescente. O cansaço era imenso, mas a satisfação de ver seu trabalho sendo reconhecido e de poder, finalmente, colocar comida na mesa de seus filhos com regularidade era uma recompensa que superava qualquer exaustão. A viúva que vendia pães na feira estava lentamente se transformando na Dona Zilda do doce. O negócio cresceu de forma exponencial. O doce de leite da Zilda tornou-se uma pequena febre em Mogi Guaçu. Logo, a fama se espalhou para as cidades vizinhas, Mogi-mirim e Itapira. Viajantes e comerciantes que passavam pelo armazém do seu Otávio levavam o doce para suas cidades, e novas encomendas começaram a chegar de lugares que Zilda mal conhecia no mapa. Para atender a demanda, ela precisou inovar. Começou a produzir variações da receita original, doce de leite com coco ralado, que dava uma textura crocante e um sabor tropical, e doce de leite com pedaços de amendoim torrado, uma combinação clássica e irresistível. Cada novo sabor era um sucesso. A rotina de Zilda tornou-se brutal. Ela acordava antes do sol nascer para começar a preparar o doce. Passava o dia entre o tacho quente e a organização das encomendas. As noites eram dedicadas a rotular os potes e a cuidar da casa e das crianças. Dormia poucas horas por noite, o corpo sempre dolorido, o cheiro de açúcar impregnado em suas roupas e em seus cabelos. Apesar da exaustão, havia uma regra inquebrável em sua casa. A escola vinha em primeiro lugar. Zilda era analfabeta funcional, sabia apenas assinar o nome e ler com dificuldade, e por isso valorizava a educação acima de tudo. Ela acordava as crianças, preparava o café da manhã
e verificava se as lições de casa estavam feitas, e os uniformes, limpos e passados. Quem tem caneta na mão não precisa de enxada nas costas. Ela repetia para eles, um mantra que se tornou a lei da família. Eu me mato de trabalhar hoje para que vocês não precisem se matar amanhã. O estudo é a única herança que eu posso garantir para vocês. Agarrem com unhas e dentes. Os filhos entendiam o sacrifício da mãe. Eles a viam cochilar sentada na cadeira da cozinha, exausta, mas nunca a ouviam reclamar, e se esforçavam na escola, trazendo para casa boletins com notas altas que eram o maior orgulho de Zilda. Eles ajudavam no negócio como podiam, mas a prioridade era sempre os livros. A pequena empresa de doces não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre construir um futuro diferente para a próxima geração, um futuro onde as escolhas não seriam ditadas pelo desespero, mas pelo conhecimento. Zilda estava plantando as sementes, regando-as com seu suor e sacrifício, na esperança de que seus filhos colhessem os frutos. Os anos passaram voando, marcados pelo ritmo constante da colher de pau no tacho e pelo cheiro de doce de leite no ar. A pequena casa nos fundos do quintal de Dona Nair testemunhou o crescimento dos filhos de Zilda, cada um florescendo à sua maneira, moldado pelo exemplo de força e pela insistência da mãe na educação. O tempo, que antes fora um inimigo, tornou-se um aliado, transformando crianças em adultos responsáveis e bem-sucedidos. Carlos, o primogênito que carregara o peso do mundo em seus ombros de menino, encontrou nos livros o refúgio e a paixão. Tornou-se um aluno brilhante, devorando cada página que encontrava. Com a ajuda de uma bolsa de estudos e o dinheiro que Zilda juntava centavo por centavo, ele se formou em letras e se tornou professor de literatura em uma das melhores escolas da região. Sua missão, dizia ele, era abrir para outros jovens as portas que os livros abriram para ele. Marina, que desde pequena cuidava dos irmãos com uma ternura inata, seguiu sua vocação. Estudou enfermagem, sua gentileza e compaixão fazendo dela uma profissional exemplar no hospital da cidade. Ela era a mão que acalmava, a voz que confortava, retribuindo ao mundo o cuidado que sua mãe lhe ensinara. João, o gêmeo prático e curioso, sempre fora fascinado por motores e engrenagens. Enquanto Zilda mexia o doce, ele desmontava e montava rádios velhos. Ele fez um curso técnico e se tornou um mecânico de mão cheia, abrindo sua própria oficina, um lugar impecavelmente limpo e organizado, conhecido pela honestidade e pela qualidade do serviço. Ana, sua irmã gêmea, herdara a criatividade da mãe. Seu talento não estava nas panelas, mas nas tesouras e nos pincéis. Transformou o gosto por arrumar os cabelos das bonecas em profissão, tornando-se uma cabeleireira renomada, com um salão badalado no centro da cidade, onde sua arte era transformar e elevar a autoestima de outras mulheres. Pedro, o menino que sentia falta do pai trabalhador da terra, encontrou seu caminho de volta às raízes. Estudou agronomia e se tornou um produtor rural, especializado em cultivo orgânico. Ele fornecia o leite mais puro e de melhor qualidade para a fábrica da mãe, fechando o ciclo da família com a terra. E Luísa, a caçulinha, que cresceu entre tachos de cobre e o aroma de caramelo, era a herdeira natural do império de doces. Desde cedo, aprendeu os segredos da avó Benedita e a visão de negócios da mãe. Com uma mente moderna e o coração na tradição, foi ela quem, depois de se formar em administração, assumiu a gestão da fábrica, expandindo a marca para todo o estado de São Paulo, mas sem nunca perder o toque artesanal que era a alma do negócio. Zilda via seus filhos, todos vitoriosos em suas jornadas, e sentia um orgulho que mal cabia em seu peito. A promessa que fizera a si mesma, de lhes dar um futuro melhor, fora cumprida. Com o negócio prosperando, e os filhos já encaminhados, Zilda finalmente realizou seu maior sonho material, ter sua própria casa novamente. Com as economias de anos de trabalho incansável, ela comprou um terreno espaçoso no Jardim Guaçuano, um bairro tranquilo e arborizado. Ela não queria uma mansão, queria um lar. Um lugar com espaço para todos os filhos, e quem sabe um dia, para os netos correrem. O projeto foi feito sob medida para suas necessidades. Na frente, uma casa confortável e acolhedora, com uma varanda grande e um jardim onde ela poderia plantar suas flores. E nos fundos,
um galpão amplo, moderno e bem equipado. A nova fábrica do doce de leite da Zilda. A construção foi um evento para a família. A cada fim de semana, os filhos se reuniam no terreno para ajudar, para acompanhar o progresso, para sonhar junto com a mãe. João usava seus conhecimentos para supervisionar a estrutura. Carlos ajudava na pintura, Marina e Ana cuidavam da decoração. Era a materialização de tudo pelo que haviam lutado juntos. O dia da mudança foi uma festa. Dona Nair, já velhinha e amparada por Zilda como uma segunda mãe, estava lá para abençoar a nova casa. Zilda caminhou por cada cômodo, tocando as paredes, sentindo o cheiro de tinta fresca e de realização. Da janela de sua nova cozinha, ela podia ver o galpão, com seus tachos de inox brilhando, prontos para a produção. Ela não era mais a viúva desamparada, nem a mulher humilhada. Ela era Dona Zilda do Doce, uma matriarca, uma empresária respeitada. Sua casa não era apenas tijolo e cimento, era um monumento à sua resiliência. Era a prova física de que, com trabalho, fé e a receita de uma avó, era possível transformar a dor mais profunda na mais doce das vitórias. O novo endereço não era apenas um lugar no mapa, era o seu lugar no mundo, conquistado com as próprias mãos. A história de Dona Zilda do Doce tornou-se uma lenda em Mogi Guaçu. Ela não era apenas uma empresária bem-sucedida, era um símbolo de esperança, um exemplo vivo de que a adversidade poderia ser vencida com dignidade e trabalho. A comunidade, que um dia a vira com pena, agora a olhava com admiração e respeito profundo. O reconhecimento oficial não tardou a chegar. Primeiro, veio um convite da escola municipal onde seus filhos estudaram. Eles queriam que ela recebesse uma homenagem na festa de fim de ano. Zilda, tímida e avessa a discursos, quase recusou, mas seus filhos a convenceram. Na noite da cerimônia, o ginásio da escola estava lotado. Zilda, usando um vestido bonito que Ana escolhera para ela, subiu ao palco sob uma salva de palmas. O diretor da escola contou sua história, desde a viuvez e as dificuldades até o sucesso da fábrica de doces. Ao final, Carlos, seu filho professor, subiu ao palco para falar em nome da família. Com a voz embargada de emoção, ele olhou para a mãe e disse: "Tudo o que somos, tudo o que conquistamos, devemos a esta mulher. Ela nos ensinou que a melhor receita da vida leva ingredientes simples: trabalho, honestidade e amor, e que a educação é o fermento que nos faz crescer." Zilda chorou, abraçada pelos 6 filhos no palco. As palmas ecoaram por um longo tempo. Alguns meses depois, veio outra surpresa. A prefeitura decidiu homenageá-la de uma forma permanente. Na Praça Rui Barbosa, o coração da cidade, em frente à bela igreja matriz, eles instalaram um banco de madeira novo. E nele, uma pequena placa de metal dourado dizia: "Em homenagem a Zilda Aparecida de Souza, Dona Zilda do Doce, exemplo de força, trabalho e inspiração para nossa cidade." Numa tarde ensolarada, Zilda foi com seus filhos ver o banco. Sentou-se nele, o mesmo lugar onde, anos atrás, talvez tivesse sentado para descansar os pés cansados e se preocupar com o futuro. Agora, seu nome estava gravado ali, para que todos vissem. Não era um ato de vaidade, mas um símbolo de pertencimento, de reconhecimento. Ela olhou para o movimento da praça, para as crianças brincando, para os casais passeando, e sentiu uma paz profunda. Sua história estava, agora, entrelaçada para sempre com a história de sua cidade. Os anos continuaram a passar, suavizando as arestas da memória e adicionando novas camadas de alegria à vida de Zilda. A mulher de 34 anos, curvada pela dor e pela preocupação, deu lugar a uma avó serena de 70, de cabelos completamente brancos, olhos brilhantes e um sorriso que continha a sabedoria de uma vida inteira de batalhas e vitórias. Sua casa no Jardim Guaçuano tornou-se o ponto de encontro da família. Aos domingos, o lugar se enchia com a risada de seus filhos, e agora, com o som dos pezinhos de uma dúzia de netos correndo pelo quintal. A grande mesa na varanda era posta com fartura, e o cheiro que vinha da cozinha não era mais apenas o do doce de leite, mas de assados, massas e bolos, um banquete que celebrava a abundância conquistada. Zilda,
agora uma matriarca reverenciada, sentava-se na cadeira de balanço na varanda, observando sua prole. Via um pouco de si mesma em cada um deles. A determinação de Carlos, a gentileza de Marina, a habilidade de João, a criatividade de Ana, a conexão de Pedro com a terra e o tino para negócios de Luísa. E em seus netos, ela via o futuro, um futuro seguro e cheio de oportunidades que ela lutara tanto para construir. Eles a chamavam de Vó Zilda do Doce e sempre pediam para que ela contasse suas histórias. Ela contava. Falava de Antônio com saudade, mas sem tristeza. Falava das dificuldades sem amargura e sempre terminava com a mesma lição. A vida, meus filhos, às vezes nos tira tudo, dizia ela, a voz calma e suave. Ela nos deixa com as mãos vazias, mas é nessas horas que a gente descobre o que tem de verdade dentro do coração. No meu, eu tinha a memória do avô de vocês, o amor por seus pais e uma receita de doce de leite da minha avó Benedita. Ela sorria. Acreditem no trabalho, tenham fé, mesmo quando for difícil, e estudem. O resto a gente adoça com um pouco de paciência e muito amor. Cercada por sua família, sentindo o calor do sol da tarde em seu rosto, Zilda sentia uma gratidão imensa. A jornada fora longa e árdua, mas a colheita era doce, muito mais doce do que qualquer receita que ela pudesse criar. Era a paz de um dever cumprido, o sabor de uma vida que, apesar de tudo, valeu imensamente a pena. Hoje, quem passa por Mogi Guaçu e pergunta pelo doce mais famoso da região, invariavelmente ouve a mesma resposta: o doce da Dona Zilda. A pequena empresa que nasceu de um tacho de cobre no fundo de um quintal tornou-se uma tradição, um patrimônio do interior paulista. O rótulo, agora profissionalmente desenhado, ainda carrega o espírito do original, com a frase sabor de fazenda, amor de família. Zilda já não comanda mais a produção diária, cargo que Luísa ocupa com maestria e inovação. Mas de vez em quando ela ainda vai até a fábrica, só para sentir o cheiro, para passar a mão nos tachos brilhantes e para dar seu palpite sobre o ponto do doce. Os funcionários, muitos deles filhos e netos dos primeiros vizinhos que a ajudaram, a tratam com um carinho e um respeito que transcendem a relação de chefe e empregado. Às vezes, nas tardes tranquilas, Zilda gosta de ir sozinha até a Praça Rui Barbosa. Ela se senta no banco que leva seu nome, observa o fluxo da vida e reflete. Pensa na jovem viúva que um dia caminhou por aquelas mesmas ruas com o coração pesado de medo. Pensa na mulher que recusou uma proposta humilhante, que vendeu sua aliança, que sovou pães de madrugada. Ela não sente pena daquela mulher, sente orgulho. A história de Zilda, Aparecida de Souza, não é apenas sobre fazer doces. É sobre transformar o amargo da vida em doçura. É sobre provar que a dignidade é o ingrediente que não pode faltar em nenhuma receita. Seu legado não está apenas nos potes de doce vendidos, mas na força de seus filhos, na alegria de seus netos e na inspiração que sua jornada oferece. Um lembrete de que, mesmo nos tempos mais difíceis, com os ingredientes certos, coragem, trabalho e uma pitada de amor ancestral, é possível criar um futuro incrivelmente doce. A jornada de Zilda nos mostra que a força de um indivíduo pode nutrir uma família inteira e inspirar uma comunidade. Histórias como a dela são faróis que nos guiam, lembrando-nos do poder da resiliência e da dignidade humana. Se a história de Dona Zilda tocou seu coração, ajude-nos a continuar compartilhando narrativas que importam. Deixe o seu like para que essa história alcance mais pessoas. Comente abaixo sobre um momento em que a força de alguém inspirou você. E, o mais importante, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma das poderosas histórias que ainda temos para contar. Juntos, podemos manter essas chamas de inspiração acesas. Obrigado por ouvir.